Olá pessoal, tudo bem? Professor Raul de História. Vamos discutir um pouco aqui, né, sobre a crise de 1929 e um programa que foi feito chamado New Deal para solucionar essa crise, né? Essa crise ela acontece nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos sai da Primeira Guerra Mundial como a economia mais poderosa do planeta, né? Lembrando que ele ficou neutro grande parte da guerra, né, emprestando dinheiro, vendendo mercadorias para os países envolvidos. Isso torna ele muito poderoso, né? Ele sai da guerra muito fortalecido economicamente. Nesse período pós-guerra, né, a guerra termina em 1918, 1919 os tratados ali, os Estados Unidos está vendendo muito, lucrando muito. Então tem aquele alto consumo da sociedade, tecnologia, né, aquele American Way of Life, o sonho de vida americano, Estados Unidos servindo de exemplo para o mundo, todo mundo feliz, consumindo muito, a felicidade era sinônimo de consumo. Então o estadunidense consumia, comprava muito produto, produzindo muitas indústrias, porque a Europa estava destruída, né, por causa da guerra. Então os Estados Unidos produzia muito e vendia para a Europa, para o mundo todo. O que vai acontecer? Por que surge essa crise? Os Estados Unidos fazendo uma superprodução e vendendo, só que em determinado momento, pessoal, a Europa volta a se reerguer, as indústrias voltam a ser construídas, volta a ter, né, melhores condições de vida e a Europa para de comprar os produtos americanos, principalmente. Então vai haver uma superprodução dos Estados Unidos, vai produzir muito, não vai mais conseguir vender esses produtos. E aí vai ficar parado. Aos poucos as empresas vão perdendo valor, porque estão tendo prejuízo. Vai quebrar grande parte da economia americana. As ações dessas empresas, ações é quando você compra, né, para se tornar sócio, são negociadas nas bolsas de valores. Lá nos Estados Unidos chama Wall Street, Rua do Muro, né? Vai ter uma grande quebra na bolsa de valores americana. As empresas vão passar a valer muito pouco. Gente que era rica, milionária, do dia para a noite vai perder tudo, pessoal. Vai ter um alto índice de suicídios, falências de empresas em geral. Então, assim, a maior economia do mundo vai quebrar. Isso em 1929. Isso vai afetar o mundo inteiro de alguma forma, né? No Brasil aqui, a principal ocorrência ali, né, dessa crise é justamente o fim ali da política café com leite, quando Getúlio Vargas dá o golpe e assume o poder aqui, tá? Então, Estados Unidos, uma grande contradição, né, ali, né, daquele otimismo, né, pós-guerra, grande consumo, de repente quebra. Vai levar também a muitas dificuldades em setores da Europa, principalmente a Alemanha, que dependia muito, né, de dinheiros investidos dos americanos, os dinheiros que estadunidenses tinham nos bancos, por exemplo, alemão, eles vão tirar de lá. Então vai agravar ainda mais a situação da Alemanha, que já estava destruída por conta da guerra, tendo que pagar indenizações. Então, é nesse contexto que vai dar margem também para surgir na Europa os regimes fascistas, que nós vamos estudar mais para frente. O nazismo com Hitler, né? Vai ter muito mais força ali para Mussolini, né? Também continuar com a sua ditadura. Vão falar lá, o país quebrou, então não pode ter um governo desse tipo, tem que ter uma ditadura, uma relação assim que a gente vai estudar mais aprofundado nas próximas aulas, tá bom, pessoal? Os Estados Unidos, embora tivesse esse grande otimismo, né, de consumismo, sempre teve muitas contradições, né? É um país que tem muita desigualdade também lá. E um racismo muito forte ali também, né? A própria Ku Klux Klan, né, era uma organização racista ali, que perseguia negros e tal. Então, enfim, os Estados Unidos, por mais que fosse a principal economia do mundo na época, tinha muitas contradições, muita desigualdade, muita pobreza e miséria também em alguns setores, tá? Principalmente essa questão racial lá é muito forte. Teve um período de segregação mesmo, de separação, né? Então, assim, a maior economia do mundo quebrou em 1929, pessoal. Isso vai afetar de alguma forma o mundo inteiro, tá? O país que sempre assim, se orgulhou de ser um país liberal, onde o governo não controlava, não interferia na economia, né? Esse é o princípio do liberalismo. O Estado não interferir na economia. Vai perceber o quê? Que vai ter que mudar algumas coisas, porque o país quebrou, precisa fazer alguma coisa. Fome, miséria, grande índice de suicídios, empresas falindo. Então, o presidente Roosevelt, né, ele vai criar ali um programa chamado New Deal, que quer dizer novo acordo. Nesse programa, o governo vai fazer algumas intervenções na economia. Por exemplo, ele vai regular os preços de algumas coisas. Antes disso, o que regulava os preços era simplesmente a lei da oferta e da procura. Lembra o liberalismo econômico que estudamos lá no 8º ano, na ideia do iluminismo? Onde o quê? O que vai regular uma coisa é o quanto tem desse produto vendendo e qual é a procura. Por exemplo, tomate. Época que tem muito tomate, que
muita colheita boa de tomate, o preço do tomate tende a cair. Agora, em épocas de geada, acontece alguma coisa, não tem tomate, o preço sobe. Se tiver procura, se as pessoas comprarem, quanto mais procura tiver um produto, né, e menos produto sendo vendido, mais caro ele é. Por exemplo, imagina maçã. Vai num lugar que todo mundo procura maçã e não tem maçã. Quem tem vai vender caro. Os Estados Unidos teve que tirar algumas medidas para impedir simplesmente essa lei de oferta e procura. Então o governo vai controlar alguns preços. Isso faz parte do New Deal, tá, pessoal? Outra medida do New Deal, o governo vai investir muito em obras públicas. Por quê? Precisa ter gente para trabalhar nessas obras. Então vai gerar emprego, a pessoa que está desempregada vai ter uma renda. Outra questão importante, empréstimos a juros baixos. Pessoas que queriam investir nas suas empresas, estavam sem dinheiro, pegava dinheiro emprestado do governo e pagava com juros baixinhos depois. Foi criado também uma espécie de salário-desemprego, né, um seguro-desemprego para quem estava sem renda, ter alguma renda para poder consumir algumas coisas, para movimentar a economia. Então a crise de 29 acontece por causa da superprodução americana, e a medida encontrada pelo presidente Roosevelt, né, é uma ideia chamada Novo Acordo, onde o governo vai interferir em alguns setores da economia para impedir que essa crise se aprofunde ainda mais, tá? Aos poucos, esse programa vai tendo alguns saldos positivos. Ele não vai resolver todo o problema logo de início, mas vai se mostrar muito positivo. E muitos países vão adotando um pouco desse sistema posteriormente, onde o governo interfere em algumas situações ali, que percebe que em momentos de crise não dá para o governo se manter afastado da economia, porque ela não se regula sozinho. Então essa ideia do liberalismo clássico, do governo não interferir em nada, ela meio que cai por água abaixo nesse período, tá? Percebe-se, os economistas, que em alguns momentos e alguns setores o governo tem que interferir em alguns pontos, sim. Bom, esse programa vai ser bem sucedido, como eu disse, né? A ideia inicial desse programa, que o presidente Roosevelt adota, é de um cara chamado John Keynes, né? Então até que você vai encontrar muitas vezes keynesianismo sobre esse programa. O que você precisa saber, né, não ter dúvidas, é o quê? Que é o governo, tá, interferindo em alguns setores da economia para evitar algumas crises, situações de dificuldades, tá bom, pessoal? Grande abraço, nos vemos em breve. Até!